Se você achou que a política brasileira já tinha chegado ao limite do plot twist, prepare-se, porque a semana passada no STF trouxe episódios dignos de série. Teve recurso rejeitado, teve embate jurídico digno de novela, teve filho virando réu nos Estados Unidos e, claro, tudo isso envolvendo o sobrenome mais falado do noticiário, Bolsonaro. Hoje vamos te explicar, de um jeito simples, direto e um pouco bem-humorado, o que está rolando no Supremo, porque Jair Bolsonaro pode estar a um passo da prisão definitiva e como seu filho Eduardo entrou no centro de mais uma polêmica internacional. Então, respira fundo e vem com a gente entender esse capítulo novo do STF versus clã Bolsonaro, porque olha, tem bastante coisa para contar. Boa noite. Você está no Notícia Agora. Fique sabendo, em primeira mão, tudo o que está acontecendo no Brasil e no mundo. Continue conosco, pois voltamos logo após a vinheta. STF rejeita recurso de Bolsonaro. O ministro Alexandre de Moraes, do STF, decidiu nesta sexta-feira, 7, que o último recurso de Jair Bolsonaro para tentar escapar de sua condenação de 27 anos e 3 meses de prisão não cola mais. Fim da linha para esse tipo de apelo. E não foi só ele. Outros 6 aliados do ex-presidente, o famoso núcleo crucial apontado pela PGR, também tiveram seus recursos derrubados. Este julgamento bastante questionável é basicamente a porta que separa os condenados de começarem de fato a cumprir pena. Detalhe curioso. O único ministro que havia votado para absolver Bolsonaro, Luiz Fux, nem está participando dessa fase. Ele trocou de turma em outubro e, embora tenha dito que queria continuar no caso, não fez o pedido formal. Resultado, regras são regras e o regimento interno manda lembranças. Os recursos avaliados são os tais embargos de declaração, que servem para apontar alguma falha ou parte mal explicada na decisão final. Mas mesmo quando aceitos, são tipo último suspiro. Dificilmente mudam o resultado. Ainda mais com os ministros da primeira turma, que são os mesmos que condenaram antes. No voto, Moraes foi direto e disse que o recurso de Bolsonaro não tinha contradição nenhuma. Era só uma tentativa de reabrir discussão que já tinha sido encerrada. Segundo ele, a defesa insistiu em alegações de suspeição e cerceamento de defesa que já foram debatidas até não sobrar mais nada para debater. A defesa tentou também descolar Bolsonaro dos atos de 8 de janeiro, quando os prédios dos 3 poderes foram invadidos e depredados. Moraes rechaçou a ideia sem cerimônia. Não há qualquer conflito entre a decisão e o que foi comprovado sobre o envolvimento do ex-presidente, afirmou ele. Além disso, os advogados pediram para recalcular a pena alegando desistência voluntária, dizendo que Bolsonaro teria desistido do suposto golpe antes de tentar executá-lo. Moraes respondeu, basicamente, não desistiu coisa nenhuma. As provas mostraram que ele seguiu no plano até onde podia. Se a primeira turma confirmar tudo isso, a prisão definitiva pode ser decretada. E onde Bolsonaro iria cumprir a pena? A lei aponta para regime fechado, o que significa a papuda como opção mais provável. Mas por ser ex-presidente, ele também pode acabar numa sala de Estado-Maior, um espaço separado dos demais presos, como aconteceu com Lula na PF de Curitiba. De sorte, senhor presidente, que a minha primeira preliminar, ela anula o processo por incompetência absoluta. E a preliminar de incompetência da turma é a competência do plenário do Supremo Tribunal Federal. A competência para o julgamento do presidente da República sempre foi e continua sendo do plenário da Casa. Dirão os senhores, é ex-presidente, mas está sendo julgado como tal. Porque se é ex-presidente, deveria ir para o juízo de primeiro grau. Mas está sendo julgado como presidente, está sendo julgado como se presidente fosse, essa ação deveria se iniciar no pleno do Supremo Tribunal Federal. Mas agora o meu foco assim, principal realmente é conseguir anistia ampla, geral e restrita para que essas pessoas que estão sendo vingadas, né? Porque convenhamos, se estivessem de vermelho, não estava ninguém preso. Se fosse do PT, não estava ninguém preso.
E o julgamento agora que a gente está vendo, né? Botaram 5 argentinos para julgar um Pelé, né? Porque não tem condições. O ex-advogado do Lula vai julgar o Bolsonaro. O ex-ministro do Lula vai julgar o Bolsonaro. Os outros 2 também foram indicados pelo Lula. E o outro Alexandre de Moraes, que é a parte interessada, que se coloca como vítima do processo. Então, assim, eu acho que o brasileiro em geral, você não precisa gostar de mim, você não precisa gostar do Bolsonaro, mas dizer que o Brasil está indo bem é muita sacanagem. Então, a eleição é importante, mas o foco principal agora é a anistia e tirar essas pessoas da cadeia o quanto antes, porque, para mim, não tem razoabilidade colocar uma pessoa de 17 anos na cadeia porque escreveu com batom, perdeu o mané em uma estátua. É o primeiro presidente da República, ex-presidente da República, que está sendo condenado por uma tentativa, né, de golpe e não por corrupção. Isso diz muito sobre ele. Você pode, obviamente, ter aí suas críticas contra o Bolsonaro, mas contra ele não tem um que presta. Nicolas, ontem eu estive em Brasília, eu não vi nenhuma movimentação bolsonarista ali na Praça dos Três Poderes, de frente ao STF. Você atribui isso a quê? Essa movimentação praticamente zero lá? Olha, se eu te falasse que o jogo semana que vem, Cruzeiro e Atlético, se eu afirmasse pra você, ó, o Cruzeiro já vai ganhar, beleza? Não tem jeito, eu sei, porque foi comprado e tal. Você acha que a torcida do Atlético iria torcer ou vice-versa? Né? Não, o Galo vai ganhar. Você acha que eu iria até o Mineirão? Não ia, pô. Eu já sei o resultado, todo mundo já sabe o resultado. Então, assim, a nossa manifestação ela é muito mais somente por conta do Bolsonaro. O Bolsonaro está sendo a representatividade que está acontecendo com um monte de gente. Pensa só, o Eduardo Bolsonaro, ele está lá nos Estados Unidos, provavelmente não vai poder pisar mais aqui no Brasil. E por quê? Por atacar a soberania nacional. O que o Lula fez quando mandou um avião até o Peru para poder resgatar a ex-primeira-dama, que foi condenada por corrupção? O que o Boulos fez, né, e o Petezada fez quando a Dilma foi impeachmentada? Foi nos órgãos internacionais. Da mesma forma também quando o Lula foi preso, também foram nos órgãos internacionais. Então, assim, dizer que essas pessoas estão cometendo ataque à soberania nacional é uma, assim, sacanagem absurda. Eduardo Bolsonaro virou réu, sem ter advogado. Ele é deputado federal. Tentaram caçá-lo, não conseguiram. A Câmara rejeitou. E ele está lá nos Estados Unidos. Então ele está sendo... Veio a denúncia de coação à justiça. Aí o Moraes nomeou um defensor público para ele, já que ele não tem advogado. O defensor público, que trabalha na União, que é funcionário federal, demoliu a denúncia da Procuradoria-Geral da República. Diz simplesmente o seguinte: artigo 53 da Constituição, ele pode dizer o que quiser. São invioláveis, civil e penalmente, deputados, senadores, por quaisquer palavras, ele pode dizer o que quiser. E depois, o Antônio Barbosa, defensor público, ensinou ao Supremo que não se intima um denunciado por edital, que no caso de Eduardo Bolsonaro tinha que ser carta rogatória. Mas que vexame, meu Deus. Meu Deus, dá uma pena. Você gosta e entende que é importante este tipo de conteúdo? Peço que se inscreva, deixe o seu comentário, diga se gostou ou não gostou, porque ao deixar o seu like, o algoritmo entende que o conteúdo é relevante para você e, desta forma, distribui para mais pessoas e assim você ajuda este canal e o nosso trabalho. Curta, compartilhe e inscreva-se para continuar acompanhando análises sobre os acontecimentos do mundo e principalmente do nosso Brasil e no futuro da nossa democracia. Obrigado. Eduardo Bolsonaro vira réu. A primeira turma do STF também decidiu, por unanimidade, aceitar a denúncia contra Eduardo Bolsonaro, tornando o deputado réu por coação no curso do processo. Mesmo com todos os votos já registrados, o julgamento no plenário virtual segue até o dia 25, período em que os ministros ainda podem mudar de ideia. Eduardo, que vive nos Estados Unidos desde julho, é acusado de tentar influenciar o julgamento do pai, pressionando autoridades americanas para aplicar sanções contra ministros do STF.
Na prática, ele teria tentado criar um climão internacional para intimidar quem julga o ex-presidente. Todos os 4 ministros da turma votaram pelo recebimento da denúncia. O voto que faltava, o de Carmen Lúcia, entrou no sistema neste sábado. Antes dela, Moraes, Flávio Dino e Zanin já tinham se posicionado. Segundo Moraes, o deputado insistiu em ameaçar gravemente os ministros, buscando o apoio do governo americano para puni-los, e o próprio Moraes e sua esposa acabaram sancionados via lei Magnitsky, usada pelos Estados Unidos para aplicar medidas econômicas a quem consideram envolvido em violações graves. Eduardo Bolsonaro, por sua vez, disse nas redes sociais que vê ilegalidade na decisão da primeira turma e defende as sanções, afirmando que não foi ele quem as exigiu, só as apoia. O deputado também pede que tudo seja feito nos conformes, quer que o STF envie uma carta rogatória aos Estados Unidos para que ele seja formalmente intimado e possa responder pelo processo de maneira oficial. Olha o que vai acontecer agora que Alexandre de Moraes mandou condenar Eduardo Bolsonaro por influenciar Trump. O ministro Alexandre de Moraes votou nesta sexta-feira para que o deputado federal Eduardo Bolsonaro seja formalmente acusado no Supremo Tribunal Federal, STF, por supostas manobras de coação à justiça brasileira por meio de articulações nos Estados Unidos. Segundo a denúncia da Procuradoria-Geral da República, Eduardo teria buscado influenciar decisões do STF por meio de sanções externas, pressionando autoridades dos Estados Unidos para atuarem contra magistrados brasileiros. Levantamento feito com base em publicações, entrevistas e mensagens em redes sociais. Para quem apoia a direita, esse voto representa um novo avanço da perseguição institucional. Não é apenas sobre Eduardo, mas sobre toda a base que apoia o Jair Bolsonaro. A narrativa de perseguição política se fortalece e comprova que Moraes é contra a família Bolsonaro. Agora, resta aguardar o resultado da votação no plenário virtual, prevista até 25 de novembro, o que pode definir de vez o futuro de Eduardo Bolsonaro. A direita deve se unir, articular e mostrar presença porque o futuro está em jogo. Primeiro, se eu estiver cometendo algum crime aqui nos Estados Unidos, Moraes está acusando os Estados Unidos de proteger um criminoso. Segundo, por que ele não usa os canais oficiais, me manda a carta rogatória? Porque ele está com medo de levar um sermão, de novo, do DOJ, que é quem recebe esse tipo de expediente aqui nos Estados Unidos. E entrando no mérito da coisa, é impossível cometer o crime de coação, porque ele está dizendo que a Magnitsky, Tarifa e outras ações da administração Trump, são porque eu comandei eles para tentar livrar meu pai da cadeia, o que é um absurdo, Eu nunca trabalhei pela absolvição do meu pai, eu trabalho pela anistia a ser votada por um Congresso livre das ameaças de Alexandre de Moraes. Então, como o crime de coação exige um meio ilícito, e a Magnitsky não é um meio ilícito, é um meio legal aqui dos Estados Unidos, e um instrumento que esteja à minha disposição, e a Magnitsky eu não assino, nem Tarifa eu assino, quem assina isso é o Trump e o secretariado dele. Então, notoriamente, esses são crimes que não competem a mim, eu jamais poderia estar sendo acusado por isso. Então, o que está acontecendo de verdade? Moraes está usando a política dentro do tribunal para limar a possibilidade que a direita tenha uma maioria no Senado ano que vem, e no mais eu posso garantir. Daqui, nós não vamos parar, não vamos precipitar e não vamos retroceder. Nós venceremos. Pela primeira vez na história, um ex-presidente brasileiro foi preso sem prova. E o motivo não foi desvio de verba, rachadinha ou mensalão. Não tem mala de dinheiro, não tem triplex, sítio ou offshore. O motivo? Um iPad, uma vacina que não tomou e um golpe que não deu. Isso mesmo. Enquanto outros foram presos por bilhões desviados, Bolsonaro entra para a história por ameaça à democracia e virou réu por levantar bandeira, fazer motociata e soltar discurso. Nenhuma denúncia por enriquecimento ilícito, nenhuma conta secreta no exterior, nenhum delator apontando propina, mas a pena, tornozeleira, censura e prisão domiciliar. Já viu algum corrupto famoso com esse tratamento? Claro que não. Esses vivem soltos, sorrindo no Congresso. Bolsonaro virou o único presidente preso sem roubar. E ainda é acusado de atentar contra o sistema. Sistema esse que nunca foi tão blindado. Quem fala demais paga o preço. Quem cala, ganha cargo. Quem rouba, pede desculpa e volta na eleição seguinte. O recado tá dado. Não mexa com o esquema. Não desafie quem controla o jogo. Não incomode a engrenagem que finge ser democrática. O que vale aqui não é o que você faz. É para quem você presta continência. E se for do lado errado, prepare a tornozeleira. A justiça chegou, mas não para todos. Só para quem ousou não fazer parte da festa. E isso no Brasil é crime imperdoável. Agradecemos a sua presença conosco e fazemos o convite para que nos acompanhe novamente no próximo vídeo
e sempre que importantes novidades sacudirem o cenário da política brasileira e mundial. E, antes de sair, não esqueça de inscrever-se e dizer gostei ou não gostei. Obrigado.